Deus abençoe a todos vocês, né? É um bom tempo quando podemos vir à presença de Deus e podermos ter esse contato espiritual, né? Eu vou aproveitar os irmãos em pé para lermos uma escritura que está no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 8. Quando você procura, temos aqui pela irmã Dulce, nosso irmão Ney, né? Manda a saudação à igreja. Deus possa abençoar o nosso irmão Ney lá no país que ele está residindo junto com sua família, e que ele possa ser grandemente abençoado, né? Sabemos que ele tem um desejo de poder estar conosco, mas são coisas que temos que aguardar todo o tempo, né? As coisas de Deus acontecerem. O que podemos fazer um pelo outro é orar, né? Você achou a escritura? Então vamos ler. Aqui está falando da parábola do juiz iníquo, né? Está falando da questão da viúva. Mas vamos ler o verso 8. Eu só queria pegar a parte B desse versículo, mas vamos lê-los todo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Feche os teus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, a palavra sempre é perfeita, Senhor, porque és um Deus que não muda e deixaste essa Bíblia escrita para os seus filhos. E eu tenho certeza, Pai, que essa é uma carta de amor nos ensinando e nos amadurecendo nesse tempo. A revelação tem que vir de Ti, Senhor. O poder tem que vir de Ti, Senhor. Nenhum homem pode abri-la e interpretá-la pensando humanamente. Mas quando o Espírito Santo chega, Ele consegue fazer isso, Pai, porque Ele é a manifestação da Tua palavra, e o Espírito Santo vivifica essa palavra no coração dos eleitos. Por isso lhe peço, Senhor, abençoa os Teus filhos essa noite, e que possamos ter um bom tempo em Tua presença. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu vou entrar sobre esse assunto, que o tópico dele em relação à condição é fé ou ilusão. Mas antes de entrar, a gente tem trabalhado muito sobre uma questão muito importante, que é o amor. E aprendemos há pouco tempo sobre essa condição, que amor não é sentimento. E sabemos que também amor não é afeto. Afeto está na estrutura espiritual, onde o homem espírito tem consciência, memória, afeto. E Deus é amor. Se Ele usasse o afeto, teríamos um problema, porque nós éramos pecadores, cheios de falhas, cheios de fraquezas, cheios de erros. E se Ele tivesse um afeto assim, Ele não ia considerar isso. Talvez Ele ia escolher pessoas que tivessem mais perfeito. E como a Escritura diz que não há ninguém perfeito, ou não tem ninguém que podia se salvar, teve que vir o Senhor Jesus Cristo, esse varão perfeito, para nos salvar. Caímos nessa condição. Por não entender amor, entramos no afeto. E o afeto é um poder tão grande sobre os nossos corações e nossas vidas, que gera muita dificuldade em muitos momentos. Se a gente tivesse a mente de Cristo, a gente amadureceria isso muito melhor. Quando olhamos Cristo dentro das Escrituras, percebemos que Ele não aplica, e parece que não existe afeto. Se você é um bom leitor da Escritura, você vai perceber. No mesmo momento que Ele diz a Pedro
que você recebeu uma revelação do Pai. Bem-aventurados é tu, Pedro, que recebeste essa revelação do Pai. Não é tua, mas meu Pai no céu que te revelou quem é o Cristo. No mesmo capítulo, lá no fim, Jesus fala assim: repreende, para trás de mim, Satanás. Ele repreende a Pedro. Se tivesse afetividade ali, talvez Jesus não faria essa ação. Mas ele está cumprindo o amor que ele tem por Pedro. Porque depois, em outra condição, ele fala com Pedro e diz assim: Pedro, me amas? Daí Pedro diz: Senhor, te amo. Jesus responde novamente: Pedro, me amas? E Pedro já fica nervoso e diz: claro, Senhor, que eu te amo. E ele diz: apacenta o meu rebanho. Pedro, me amas? Daí Pedro já ficou triste. Porque, de novo, Pedro está trabalhando com afeto e sentimento. E aí está o maior problema que nós temos em nossas vidas. Jesus estava consciente, estava amadurecendo Pedro para ele entender. Porque Pedro logo disse: sabe, Senhor, que eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Em outro padrão da Escritura, você vai ver Pedro de novo. Pedro dizendo: vou até o fim contigo, morro contigo, vou à luta contigo. De novo, uma condição afetiva. O que nós precisamos hoje em nossa vida é trabalhar com o Espírito Santo e saber o que é amor. E amor, ele só reconhece uma coisa: a manifestação da fé e da palavra de Deus. Amor alinha as coisas e não faz acepção de pessoas. Para mim, uma pessoa, mesmo que esteja no fundo do poço, e uma pessoa que é um cristão, que está sentado aqui servindo a Deus, eu não vou fazer acepção de pessoa nenhuma. Eu vou querer que os dois sejam abençoados. Nessa condição. Para você entender o que é amor, né? Abraão, outro exemplo de amor para a gente firmar muito bem. Abraão, será que se ele usasse o afeto, como ficaria o sacrifício que Deus pediu do seu filho Isaque? Será que ele faria? Será que nós faríamos isso com nossos filhos? Se fosse pedido os nossos filhos para levar no monte, passar a mão num cutelo e matar, você faria? Abraão estava provando, e a própria palavra diz assim: agora eu sei, Abraão, que tu me amas. Aplicou amor de novo. Abraão tirou os afetos, nem falou para a esposa, para ela ficar preocupada. Ela só falou: nós vamos adorar a Deus. Você está vendo a condição aqui? A gente está colocando vários pontos para você entender o que é amor e o que é afeto, para cuidarmos com a questão do afeto. Se estamos aprendendo isso, daí você diz: está na Escritura, irmão? Está na Escritura, está na mensagem do irmão Branco. E olha aqui, tem outra coisa também que falamos sobre isso, amor e sentimentos, e também falamos sobre outras condições, sobre fé. Fé é conhecer a vontade de Deus. Essa parte é a parte mais difícil de uma pessoa entender ainda quando não tem uma experiência com Deus, não tem um novo nascimento. Quando você ainda não tem novo nascimento, talvez você esteja na fase de justificação ou santificação e não tem novo nascimento, é muito difícil você conhecer a vontade de Deus. Porque há condições. Eu vou usar Pedro de novo. Jesus fala assim para ele: quando te converteres, olha só a expressão que Jesus está: quando te converteres. Pedro estava andando com Jesus, estava ali, estava feliz, via as manifestações, vida e todas as coisas, mas Jesus fala para Pedro: quando te converteres, fale, anuncie, mostre aos teus irmãos. Você vê o que está acontecendo? Porque Pedro, ainda sem conversão, ele não podia fazer isso. Ele não é uma testemunha verdadeira. Ele precisa ser convertido para ser uma testemunha verdadeira do poder da palavra de Deus. E isso a gente tem que colocar em prática, porque fé é conhecer
a vontade de Deus. E aí é onde a maior batalha temos na igreja. Porque muitas vezes viemos à igreja e não sabemos qual é a vontade para nós. Nem sabemos se somos igreja ou noiva de Cristo. Não sabemos isso. E outra coisa, temos uma dificuldade grande de aceitar a palavra de Deus como ela é. É outro ponto. Estou falando isso, irmãos, porque isso nos gera amadurecimento para nós pensar o que está acontecendo conosco. Se eu falar você é uma igreja, você já sabe a linguagem que nós falamos dentro do culto. Ou você é uma noiva? Você quer ser igreja ou você quer ser noivo? Por isso que muitas vezes eu falo para você nessa condição: não estou lutando pela salvação, estou lutando por uma adoção. Eu falo isso porque Deus não brinca com questão de salvação. Você é um filho, você sempre será um filho, mesmo que seja um filho desobediente. Você está entendendo onde que está? E Deus não vai deixar um filho desobediente. Só que você sabe, na Escritura, irmão Brano é muito claro dizer isso, que ele não herdará a herança. Você quer herança? Irmão, para mim isso é o suficiente, chega lá e, indiferente que seja, não faça isso com o seu coração e com sua vida e com sua alma. Vá crendo que você vai chegar lá e será adotado. Você vai crendo que você faz parte dessa adoção, porque senão vai prejudicar a sua fé. Por isso, se lembre que eu vou falar para você, isso é Escritura. Tudo que nós falamos aqui, temos que estar baseado dentro da Escritura. Por isso que falamos que em Apocalipse 3, a era de Laodiceia, ela botou Cristo para fora. Como é que você pode botar Cristo para fora da sua vida? Pense nisso. Ele está fora. E ele diz que está batendo. Quando você bota Cristo para fora da sua vida, você tem ações próprias. Não tem ação do poder da palavra de Deus. Isso é só para dar uma narrativa sobre esse assunto, irmãos. Porque estamos trabalhando desde isso, e há muito tempo, estamos trabalhando sobre justificação, sobre santificação, sobre batismo do Espírito Santo, para dizer que isso é um conjunto, não é separado. Para o quê? Para a igreja entender que o amor de Deus é perfeito, na condição que estamos vivendo, sem amor, sem arrebatamento. Você entende isso? Então vamos entrar no assunto agora. Fé conhece a vontade de Deus. Vou ler alguma escritura só para você entender. Mas a razão pela qual as pessoas não têm fé a respeito de receber a Deus é porque muitas vezes eles não têm certeza se o que estão pedindo é mesmo a vontade de Deus. Para começar, a razão pela qual eles não têm certeza de qual é a vontade de Deus é porque eles não sabem qual é a vontade de Deus. Daí eu falei sobre uma questão: 800 promessas existem na Bíblia. 800 promessas existem na Bíblia em relação a nós, e talvez nós não conheçamos uma delas. Então é nisso que estamos. Então, quando você conhece promessa, tu sabe trabalhar em cima das promessas. Irmãos, talvez um dia eu vou falar um assunto que talvez caia mais difícil dentro da estrutura, mas isso é importante você saber. Existe bênçãos e existe maldição. Você pensa que Deus só derrama bênção? Sim. Mas dentro da estrutura, quando você não obedece a Deus, não é que Deus vai jogar maldição em você, porque Deus não joga maldição. Você mesmo recebe a maldição pelas tuas ações. Existe maldição também. E isso temos que saber. Se existe um lado, é como dizer assim: se existe Deus, existe o diabo. Você diz: só existe Deus. Não, não pode. Existe o diabo. É uma coisa que tem vezes que as pessoas estão só trabalhando em cima de bênção. E se eu não for realista com você, você vai se enganar com a condição. E ele fala sobre a questão também, irmãos. Olha só essa condição.
Observe que a palavra de Deus nos fala das promessas divinas, como se ela já tivesse sido feita. Deus coloca no passado, não no futuro. As coisas do futuro, irmão, é uma coisa. Quando Ele coloca no passado, é sua. É isso que eu estou dizendo. A cura já não foi feita? Deus diz que não cura? Está no passado. Deus diz que não salva? Está no passado. Então é a relação de você tomá-la pela fé. Todas as coisas que está usado no passado, você tem que firmar. Olhe bem, Jesus Cristo foi morto desde antes da fundação do mundo. Está no passado. Você pode tomar. Porque quando você reconhece Cristo, que Ele morreu por ti, você toma por fé, Ele é aquele cordeiro que te salvou através do sangue. Agora escute bem outra coisa. O teu nome foi escrito desde antes da fundação do mundo. Está no passado. Por que Deus coloca no passado e não coloca no futuro? Você percebeu? Se você sabe que seu nome está escrito, quem vai dizer isso para você? O Espírito Santo vai dizer que o teu nome está escrito. Você tem certeza disso porque Ele testifica a você. Existe em Apocalipse uma coisa assim que fala assim, ó: você receberá uma pedrinha branca e o seu nome estará escrito ali. Ali o nome será mudado. Alguns serão mudado o nome, outros talvez permanecerá o nome. É interessante isso. O irmão Brana fala sobre isso. Ele fala da questão de ser mudado o seu nome ou ser o mesmo nome. Abrão, Abraão. Sara foi Sarai. Foi mudado. Saulo, Paulo, por causa da condição do nome. Você entende? Abraão é um pai que ia ter. Quando ele chega a ser Abraão, ele se torna pai de nações. Então ele primeiro recebeu o nome, para depois provar que Deus seria o pai das nações. Você entende a coisa? Quando o teu nome é mudado, é por causa de uma condição. Jacó, suplantador, enganador. Quando ele recebe a bênção, recebe o Espírito Santo, ele se torna Israel, um príncipe com Deus. Agora perceba uma coisa, o irmão Bruna leva muito mais além. Tem vezes que o nome que foi dado a alguma pessoa, ela age daquele jeito porque o nome representa alguma coisa mal. Ele fala do ratinho, né? Que o rapaz tinha um nome do ratinho. Ele diz assim: mãe, troque o nome dele. Por isso que ele é muito agitado, cheio de coisa, pega isso e pega aquilo. Você está entendendo? Porque você expressa aquele nome. E aquele animal, como um ratinho, vê como é que ele é. Para cá, para lá, pega aqui. Você entendeu? É nisso que o irmão Brando está dizendo. Talvez você tenha um nome que não é muito agradável. E lá será mudado. Entendeu? Vamos à frente então sobre isso. Então Deus coloca todas as coisas no passado para você tomar. As coisas que você ainda não foi passado a nós, Deus, que não foi revelado a nós, Deus não cobra. Mas as coisas que foi revelado a nós, Deus cobra de nós. Porque Ele diz assim, ó: isso é para você e para a tua geração. Eu quero que você pegue uma coisa: a fé é uma bênção para você e para a sua família e para todos que estão ao teu lado. Porque você está manifestando o poder da palavra de Deus. Escute aqui. Deus quer que nós apropriamos da sua palavra em relação a qualquer promessa divina, pois o que Deus pensou antes da fundação do mundo já está concluído em sua mente, como se já tivesse materializado. Irmãos, Deus pensou, aqui Ele está afinando uma coisa. Ele só pensou, Ele não falou. Vai se cumprir. Daí você diz assim: irmão, você tem escritura? Tenho escritura para isso. O próprio Jó, no livro de Jó, no capítulo 42, fala dessa condição. Todos os teus pensamentos, irmão, todos os pensamentos de Deus, eles têm que ser manifestados. Estamos falando só de pensamento. Agora imagina se Deus expressa
o seu pensamento no falar. Haja luz. Você percebeu? Haja luz. Foi lá em Gênesis. E expressou, manifestou a luz. Então você tem que entender que todos os pensamentos de Deus serão cumpridos. Estou gerando fé para você entender. Olha aqui que ele vai dizer. Quando Deus nos faz uma promessa no passado, olha só, no passado, Ele espera que façamos o mesmo. Isto é ter a mente de Deus a respeito das promessas. Você não pode se apropriar de algo que está no futuro. Você só pode se apropriar do que está no passado. A palavra apropriar significa tomar posse, fazer o uso exclusivamente para si mesmo, muitas vezes sem permissão. Muitas vezes sem permissão. Sabe como é que é isso, irmão? Tem vezes que é interessante. Se eu pego assim, dou o meu carro para o irmão Carlinho, é dele. Eu não tenho que dizer como ele vai dirigir, como ele vai fazer, o que ele vai fazer com o carro, não vou. Eu dei. Assim Deus usa as promessas no passado para dizer, é sua. Então, se aproprie dela. Confie o que está, Deus deu, você recebeu, agora você tem fé para manifestar essa bênção em seu lar. Nós pensávamos ao contrário dessa condição. Olha aqui. Você não precisa da minha permissão para usar o que lhe dei. E Deus não espera que contrariemos a sua promessa com as palavras. Se for da tua vontade, ó Senhor. Essas não são palavras. Irmãos, aqui tem uma chave importante. A gente tem assim, ó. Eu estou falando de promessa, para você não fazer confusão com isso. Estou falando de promessas. Promessas que estão dentro da Bíblia. Você toma ela porque elas já estão no passado. Elas estão lá e você tem que segurá-las. Agora, não estou falando assim, eu vou viajar para a cidade de tal. Que seja a vontade de Deus. Porque isso não é uma função de promessa, isso é uma condição que você está indo. Então, que seja cumprida a vontade de Deus. Guarde-me, Senhor, proteja-me. Você entendeu? Agora, quando está falando de promessa, é o que ele já disse. Então, é duas coisas diferentes. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para você. Porque você tem que pedir permissão quando ele já prometeu a você. Portanto, as palavras, se for da tua vontade, ó Senhor, isso não é bom. Quando está na questão da promessa. Mostra que você não acredita que é a vontade dele para você. E, portanto, nega a sua palavra, prometida a você por sua incredulidade. Então, o que Deus está querendo que você entenda? Você entenda a palavra dele, saiba as promessas que estão, para você apropriar dela. Ele não quer que você diga assim, se Deus quiser, ele me cura. Está errado. Você está sendo um incrédulo, porque já está no passado. Ele quer te curar. Você percebeu aqui a diferença? Então, isso nos coloca em uma posição de mudar a nossa linguagem. Enquanto não aprendemos, a nossa linguagem está errada, Deus não pode conduzir isso perfeitamente. Isso é um caminho, é uma linha. Então ele vai dizer assim, eu lhe der algo, você não precisa da minha permissão para usar o que lhe dei. E Deus não espera que você compartilhe a sua promessa com uma palavra, se for da tua vontade. Ó Senhor, essas não são palavras de apropriação de fé. Essas são palavras de confusão de fé. Palavras de negação de fé. Deus quer que você conheça a sua palavra. Quando você a conhece, sabe que a sua vontade, que você tenha, então já está feito. Então apropria-se dessa promessa. Tome posse dele. Reivindique como seu. Reivindique como seu. Faça uso exclusivo dele. É disso que se trata a apropriação da fé. As coisas ocultas, agora ele está falando Bíblia. Ele está entrando na Bíblia. As coisas ocultas pertencem a Deus. Se não abriu a você, está oculta, pertence a Deus. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Está vendo o que ele está dizendo aqui? É para você e para os seus filhos. Mas o que está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando você recebe isso com fé e toma isso, você é abençoado. E agora você passa para os seus filhos para eles serem também abençoados. Quem fez isso?
Josué. Josué fez isso. E eu quero dizer uma coisa para você que é importante você entender como trabalha isso. Deus está falando contigo, então Deus quer que você haja. Deus não está falando com a sua esposa, Deus está falando contigo. Ou Deus está falando com a esposa, não está falando com... Então Ele quer que aquela mulher haja. Você conseguiu entender isso? Preste bem atenção, Deus está falando com Josué. Está tendo uma condição que chamaram os capitães todos numa reunião e estavam falando assim, e Josué fala assim: se você acha que aqueles deuses dos Egito, aquelas coisas todas são bons, fique com eles. Olha só onde que Josué está. Agora, se você acha que nós estamos na terra aqui e vocês querem ficar com esses deuses dos amorreus, essas coisas, fique com eles. Agora ele bate assim, ó, ele não vai consultar a esposa e não vai consultar e filha não, ou filho. Ele diz assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está gerando ali? Fé. Ele não vai fazer consulta, ele vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é decisão, isso é amor, e isso gera fé, e isso move a sua casa, muda os seus filhos, transforma as vidas, porque você tomou uma decisão alinhada com Deus. E Deus não olha a circunstância, Deus olha a tua fé que entrou no seu coração e tomou decisão correta. Você começa a entender como é que é os heróis da fé? Muitas vezes, por isso que é tristeza a gente entender. Achávamos que entendia, achávamos que compreendia a palavra, mas não sabiam movimentar a ação. Não é a minha fé, é a fé de Cristo. A minha fé humana é débil. Eu não confio em mim, eu confio em Cristo. Você entendeu? Porque se você confiar em ti, você já percebeu. Se você for sincero, se eu sou sincero, você já percebeu que somos débeis, né? E debilitados, né? Você pode olhar para o mensageiro, você pode olhar para qualquer homem. Não existe homem perfeito e nem mulher perfeita, e nem igreja perfeita. Muitos dizem assim: chega aqui, a igreja não é perfeita, vou embora. Não vai existir. E se um dia você encontrar, eu estou no escritório, você me convide, que eu quero ir. Todos nós somos imperfeitos. O que estamos aprendendo aqui é amor e ter graça com as pessoas. Cuide com isso, irmãos. Estamos crescendo numa estatura que Deus tem dado misericórdia para a gente aprender como estamos trabalhando com a palavra de Deus. E ele dá alguns exemplos aqui. Ele fala assim: as coisas ocultas pertencem, né? Então Deus deu, ninguém podia tirar. Se Deus deu, tu acha que alguém pode tirar? Deus deu alguma coisa para você, alguém pode tirar o Espírito Santo de você? Você recebeu o Espírito Santo, alguém pode tirar? Não tem como. É a mesma coisa que Deus deu à igreja, deu a noiva a Cristo. Ele chega a usar na escritura assim: o Pai me deu, e portanto ninguém pode arrebatá-lo da minha mão. Aqui Jesus está dizendo que ninguém pode arrebatar aqueles que o Pai me deu. Satanás pode fazer isso? Não pode. Ninguém pode arrebatar. Por quê? O meu Pai me deu. Ele usa Marcos 11, 24. Jesus nos ensinou: por isso vos digo, tudo o que pedires orando, credes que recebeis e tê-lo-eis. Será que Jesus ia estar brincando com a escritura para dizer isso? Tudo que você crê, tenha confiança, porque você vai receber e tê-lo-eis. Mantenha a fé. Será que ele está usando como brincadeira isso? Não. Aqui está pontos importantes que você tem, que eu tenho, né? Que amadurecer isso. Ele usa também outro ponto importante para nós aqui. Ele fala de Lázaro, mas depois eu entro nesse assunto. A fé então pode ser alegrar. Olha só aonde estamos no caminho. A fé então pode se alegrar antes de ver qualquer mudança da circunstância. Pode ter uma prova, uma luta, uma dificuldade. Daí você se contempla com Abraão. Abraão falou assim para o jovem lá que estava junto, lá, o que estava trabalhando, que estava levando as coisas lá também junto com seu filho. Ele diz assim: ó, eu e o meu filho
vamos adorar a Deus lá no monte e voltaremos. Você pegou aqui? Captou? Você acha que Isaac esperneou? Será que um jovem botou a lenha nas costas, o pai já estava, Abraão já devia estar com mais idade, ele foi. Daí ele chega lá, tá aquele, botou Isaac ali, Isaac fala assim: pai, aonde está o cordeiro? Tu acha que Isaac nunca viu como é que era um sacrifício? Já que se esperneou? Não. Porque Abraão ensinou o seu filho o que é fé. Ele ensinou que Sara não podia ter. Sara, a visitação de Jesus Cristo, a visitação de um Deus Todo-Poderoso, estava ali dizendo que ele teria um filho da promessa. Ele sabia todas as histórias firmadas, como Deus trouxe Abraão e ficou rico. Você está entendendo, irmão? Daí você diz assim: ah, irmão, se eu tivesse lá. E hoje, aonde você está? Você está no lugar mais maravilhoso, na melhor era. Sabe por quê? Você diz: como? Com todas essas coisas, pecados, todas essas coisas, você está no melhor tempo, porque desceu a revelação de Deus, desceu o conhecimento de Deus para esse tempo, desceu o amadurecimento dos filhos. E isso não tem preço, irmão. Revelação não tem preço. Abraão talvez tenha uma revelação, até um sentido de fé, mas não tem esse conhecimento que nós temos hoje. Todos os homens, a Escritura fala, o irmão Brana também reforça aí, diz, queriam viver esse tempo. Você pensa nisso, irmão? E você está nessa era? Dê valor. Dê valor. A fé recusa olhar para qualquer coisa que seja contrário à promessa. Você entende agora o que acontece? Deus fala assim, ó: tem uma terra prometida que mana leite e mel. Você acredita que mana leite e mel ou você não acredita? Aqui está. Você percebe? O Espírito Santo é para você. Você está entendendo? Aí você diz assim: olha só o que acontece no pensamento das pessoas. O Espírito Santo é para mim. Mas eu preciso mudar isso, eu preciso resolver isso, Arante, eu não estou bem com isso, eu tenho que precisar acertar tal coisa, eu preciso... Aonde que tu visse isso na Escritura? Eu quero saber aonde. Alguém possa levantar e me dizer assim: ah, não, para mim primeiro ter o Espírito Santo tem que fazer isso, aquilo, não. A única coisa que está findada nisso: arrependei-vos. Você está entendendo onde que está a nossa dificuldade? A gente olha para nós e você nunca será perfeito, eu nunca serei perfeito, eu sou perfeito em Cristo Jesus. Daí quando olhamos para nós, olhamos tantas falhas que a gente acha assim: eu não posso receber o Espírito Santo. E você está errado. Começa agora. Tome a posição agora. Reconheça Cristo agora em sua vida. E as coisas vão mudando, porque tomasse uma decisão. Você percebeu? Todos os pais, todos os homens de fé, foi tomada de decisão por Deus. E as outras coisas vão gerando, vão mudando. Mas fizemos ao contrário. Queremos nos lapidar. Queremos primeiro: deixa eu tirar isso aqui, irmãos, daí eu vou fazer isso. Eu quero não fazer, não, vou para fazer tal coisa aqui, eu tenho que mudar isso. Não é dessa maneira que a Escritura ensina a nós. Porque senão seria a sua força e não a mudança de Deus em nossas vidas. Você percebeu? Essa é a maior luta que temos, sabia? Muitas pessoas lutam isso. Mas que Deus nos ajude a poder compreender isso. Aqui diz assim: o apóstolo Paulo, ao falar de Abraão, disse em Romanos 4,16: portanto, é pela fé, para que seja pela graça. Até o fim da promessa pode ser certa para toda semente, não somente o que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Essa razão pela qual podemos pela graça é porque já foi feito na mente de Deus,
antes mesmo de você pedir. Poxa, que coisa maravilhosa. Deus é eterno. Deus não está numa parcela de tempo, irmão. Por isso, quando Ele fala, já é cumprido. Na mente de Deus está tudo cumprido. Na nossa, que somos terrenos, que temos tempo e temos um monte de outra coisa, parece que não está. Mas se você se apropria da fé, como Deus quer que você se aproprie, você já recebeu. Mesmo que esteja lá no futuro, você já recebeu. Por isso que eu falo de arrebatamento com clareza para você. Aquelas pessoas que dizem que vai vir um morto, que vai ver isso, e depois você vai ter uma fé de arrebatamento, isso não era uma verdade. Não foi fluído dessa maneira. Acharam que ia gerar um tempo para as pessoas dizerem, então quando chegar lá, eu vou ver os mortos, daí minha fé vai elevar. Isso não conclui com a verdade da Escritura. A verdade da Escritura é que o alarido manifesta essa fé e essa confiança que você vai estar lá. Você começa a entender? Essa é a verdade, porque existe um alarido, houve uma voz através de um mensageiro: sai dela, povo meu. Daí o que acontece? Você reconhece isso, é a verdade, você toma isso, você se coloca no arrebatamento. Daí sim, eu posso dizer assim, não tem circunstância, eu estou feliz, eu vou para a graça, vou para a glória. É isso que eu quero que você entenda. As outras coisas que acontecem aqui, que nós vivemos continuando, eu sei que você tem que fazer, você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, mas não deixe entrar esses pensamentos que não é um filho de Deus, que não vai... Aí, se você repreenda esses pensamentos não vão te ajudar a amadurecer o teu entendimento. Agora vamos trabalhar em cima da condição de ilusão. Você entendeu agora o que é fé? Agora perceba aqui. A mensagem, ouvindo. Nós sabemos que há falsos. Eu sei que há ilusões mentais. Isso o irmão Bruno está falando. Ilusões mentais. Eu sei que há todo tipo de ilusões, porque a Bíblia diz que haveria. Mas onde a igreja decepcionou? Ela deve ter a igreja ensinado, a estabelecida, de tal maneira que ela sabia discernir o certo do errado. Quero parar aqui. Se você não compreende, você não consegue saber o certo e o errado. Por isso que tem que ter o tutor. Daí eu vou dizer assim, o tutor é o arante? Não. O tutor é o Espírito Santo. Grave o que eu estou falando. Porque muitos homens gostam de dizer que é mestre, né? Peraí. Mestre? Se a própria Escritura diz que um mestre é o Espírito Santo. Claro que eu sei que se usa um vaso. Mas o plano não foi dele. A maneira que vai traçar a palavra é a inspiração do Espírito Santo, se ele deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E quando ele fala para a igreja, não é a minha pregação, eu prego o que está dentro da palavra, então não é o meu, então eu não tenho nenhuma situação disso. Você entende o que eu estou falando? Muita gente gosta dentro do know-how da igreja, ou dentro de lugares assim onde está cheio de pastores. Vem o mestre João, vem cá, mestre João. Percebeu? Se ele fosse mais humilde, ele ia tracionar isso melhor. Mas eles gostam porque eles gostam de sentar nas melhores cadeiras, eles gostam de sentar nos melhores lugares, eles gostam disso. Quem está falando isso? Eu estou falando da minha boca? Não. Quem falava isso era o próprio Jesus Cristo, sobre essa condição. Eu aprendi na mensagem de Membrana uma coisa importante. Deus está te abençoando, seja mais humilde. Deus está te abençoando, seja mais humilde ainda. Porque a partir da hora que tu vai dizer assim, ó, eu sei, acabou. Você percebeu o que está aqui? A palavra diz, o irmão Branco chega e diz assim, ó, Deus está te abençoando, seja mais humilde, mais aquebrantado, mais rendido à palavra de Deus, seja mais humilde. A partir da hora que você traciona e diz, isso eu sei. É? Você não sabe nada, né? Cair por uma situação que você não sabe nada.
Vamos embora aqui, então. Vamos pegar mais um ponto aqui importante. A mensagem é acusação. O homem sempre louva a Deus pelo que ele tem feito, esperando que ele fará, ignorando o que ele está fazendo. Olhe bem, Deus, o que fez no passado, Deus, os irmãos, a igreja, Deus abençoe, fez isso no passado, tudo isso, né? Claro, eu estou entendendo. Ele olha para o futuro, vai acontecer isso, glórias a Deus, tudo isso. E agora? Você está vendo Deus? Está vendo o que está acontecendo? Você consegue ver Deus no passado, você consegue ver Deus no futuro, e agora? O que está acontecendo? Será que Deus não está trabalhando agora? Aqui está o problema. Aqui está o maior problema que nós temos, é ver Deus trabalhando. Escute aqui. Ignorando o que ele está fazendo, e sendo condenado por isso. Isso é o irmão Brana falando. Vê? Eles acham que Deus é maravilhoso, quão grande Ele é, o que Ele vai fazer, Ele virá, e será um rápido algum dia, e irá para casa, negando os próprios sinais de maravilhas, bem aqui no tempo que as Escrituras diz que Ele faria isso. Perca a coisa toda. O que ele está dizendo é quando, se você não consegue ver Deus num presente, você está perdendo a coisa toda, porque só está olhando coisas para o passado e para o futuro, e nem consegue ver que Deus está trabalhando com você, numa transformação, e você não está percebendo, e Ele vai levar à frente. Será um rápido algum dia, irá para casa, negando os próprios sinais e maravilhas, bem aqui no tempo que a Escritura diz que Ele fará isso. Perca a coisa toda. Se um cego guia outro cego, disse Jesus, todos cairão na vala. Apenas ore a Deus para abrir os vossos olhos nesses últimos dias. Tudo bem? Ele diz. Irmãos, o que Deus diz que é errado, é errado. Não dá para passar pano. É isso que eu quero que você entenda. O que Deus diz que é certo, é certo. Muitas vezes a nossa natureza é passar pano. Não podemos fazer isso. As coisas que Deus não diz que é errado, sim, vamos orar, vamos ajudar a pessoa, vamos, mas temos que saber o que é certo e o que é errado. Para ter posições corretas. Escute aqui, ele vai imprimir isso. Expectativa é o que é o amor. A única coisa que acho que é um dos maiores obstáculos entre nós é que você está tentando colocar as grandes coisas de Deus ainda por si, quando você está certo no meio agora. Isso mesmo, agora você diz, espere até alguns. Bem, espere ser um milênio onde não precisamos nenhuma cura, coisas assim. Essa é a próxima era a ser remitida em. Agora, estamos na era do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, irmão, lá no milênio você precisa de cura? Lá no milênio você precisa de salvação? Não. O problema que é para agora. O nós precisamos é agora. Agora temos que tirar Deus da história e imprimir agora. Daí você diz assim, o irmão Brana fez isso, o irmão Brana fez aquilo, aquele irmão fez aquilo, Paulo fez isso, os aventais de Paulo saía. Tudo isso você está falando. Tiago fez aquilo, Lucas fez aquilo. Daí você vai dando uma lista. E agora? Cadê esse Deus presente? Se esse Deus não está fazendo alguma coisa agora, será que Ele serve? Você percebeu onde eu quero chegar? Abra os olhos. Ele está fazendo. Abra os olhos. Ele está fazendo. E isso, as igrejas, os sistemas estão cegados. Por quê? Eles não creem mais em revelação. Ele acha que revelação só veio para o irmão Brana. Você está confuso, né? Irmão, revelação
vem para todos os filhos de Deus. É isso que você deve entender. Vamos pegar aqui mais um pouquinho. Agora vocês são filhos de Deus, agora estão sentados juntos em lugares celestiais. Não estaremos, estamos. Viu o que o irmão Bruno está falando? Estamos sentados em lugares celestiais. Não vamos sentar, estamos. Você está tomando isso por quê? Por fé. Amém, irmãos? Olhe bem, ele vai dizer aqui, ó. Agora estamos sentados em lugares celestiais. Não estamos, estamos agora, esta tarde, bem aqui, com os filhos e filhas de Deus assentados juntos em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aqui estamos, vê? Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Daí, irmão, não é bem assim. Então você não crê na palavra. Quando você entra em lugares celestiais, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E ele reforça o pensamento. Observe aqui, a realidade não é de mental ou carnal, o foco carnalmente, mas é de mente espiritual, focada espiritualmente. Ele pode ver pela fé o que Deus está fazendo, agora mesmo, sendo conformado à imagem do primogênito assim. Mas a ilusão de alguns é que será em algum lugar futuro. Tem vezes que a gente não sabe colocar a palavra no seu devido lugar, jogamos para frente. Se Deus quiser, não, Deus quer. E olha aqui, ele vai dizer, mensagem, o Senhor só mais uma vez. Ele diz, tantas pessoas hoje são apanhadas em ilusões mentais, nunca pensam em pesquisar a Escritura. Não é o irmão Arantes que está falando, não. É o irmão Brando, para você entender. Vê se está certo ou não. Irmão, você tem um assunto, você tem uma dificuldade, você tem um detalhe ali que você não está sabendo. Vai na Escritura. Hoje tem muita facilidade. Hoje você que está mais acostumado com a internet ou com algumas coisas mais rápidas ali, que você pode usar o busca, você puxa, está ali. Você lê, sai um monte, você lê, você peça a Deus que Ele abra o entendimento e você vai fluir nisso. Você lembra uma vez que eu falei para você, você também não pode fazer uma trilha dentro da mensagem, ou da Bíblia. Você tem que ter um versículo que diz isso, você tem que ter outro versículo que diz isso, você tem que ter outro versículo. Mas por que isso, Marante? Esse versículo sozinho está isolado, mas quando esse versículo tem uma testemunha aqui, ele não se torna mais isolado. Se ele tem outra testemunha aqui, ele não se torna assim isolado. Então é um conjunto. É como fosse, não, ele viu o acidente, ele viu essa ação, eu também vi, é isso. O outro viu, é isso. Foi confirmado. Você percebeu? Não está isolado, flutuando. É isso que eu quero que você entenda. Amadurecer na palavra de Deus, ter tempo para entender isso. Pesquise a Escritura, nunca perca. Pesquise a Escritura, vê, está certo ou não. Outros tentam dizer, não faz diferença. É assim mesmo. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Quando o terreno está meio lodoso, daí entra para esse caminho, não faz diferença. Então vamos ver, vamos escutar o que o irmão Brana diz. Não faz diferença. Paulo em Atos 19, o irmão Brana errou o capítulo, só que eu quero que você entender. Irmão Brana de vez em quando errava. Se você ler mensagem, você sabe disso. Daí você vai procurar, não é esse capítulo. Daí tu vai lá, pega o que ele quer dizer, você já acha em outro capítulo. Só para você entender, porque quando você é leitor, você começa a entender. Quando o irmão Brana também falava assim, igreja, tem vez que ele estava falando da noiva, e tem vez que ele falava da noiva, ele estava falando da igreja. Ele tinha vez que
Acontece isso com o pregador, acontece comigo. Tem vezes eu recito uma coisa e não é aquela escritura, mas estou recitando. Você percebeu? Você já leu a mensagem? Então você entende o que estou falando. Atos 19, não é Atos 19, é Gálatas 1, 8 e 9. Achava que fazia diferença. Ele disse: se um anjo do céu pregar qualquer outra coisa, seja maldição. Vê? Faz diferença. O irmão Brana pega uma escritura que vamos ler aqui. Vou aproveitar para ler essa escritura, para você não ver. Está em Gálatas capítulo 1. Você é conhecedor, né? Você tem um bom tempo, já sabe. Mas vou ler. Gálatas 1, verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que Paulo está dizendo? Se eu mesmo vim anunciar outro evangelho, eu sou maldição. Se um anjo do céu descer e falar outro evangelho, seja maldição. E agora o que você acha de pastor falando outro evangelho mesmo? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Não é maldição? É maldição. Quando uma pessoa tira o evangelho da sua vida e aplica outra coisa, é maldição. Cuide com isso. Por isso que ele está dizendo: verifique a escritura. Não caia nessa condição, porque você vai entrar em maldição. Daí você: mas eu fui enganado. Eva também foi enganada e todos nós pagamos o preço. O que Jesus está dizendo é ensinando a você a não ser enganado. O que o irmão Bruno está querendo dizer é assim: não seja enganado. Olha o verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Paulo fala no verso 8, explica, mesmo sendo ele um anjo, depois ele diz assim: se outra pessoa trazer outro tipo de evangelho, seja maldição. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Olha, a verdade presente é realidade. A ilusão acredita nela, mas coloca no futuro como um milagre que está sempre no futuro. De repente tu queres uma bênção e sabe que Deus já prometeu isso. Você fica... Não tem aquele... Tem um desenho assim, né? Que tem um burrinho e um galinho e uma cenoura. Ele fica correndo atrás da cenoura o resto da vida, porque ele nunca vai chegar, não tem? E a cenoura é o prêmio dele. Você percebe o que eu quero dizer? Tem esses desenhos, né? Bota a cenoura e o burrinho, ó, mas nunca vai pegar a cenoura. É assim também a vida de um homem que não tem fé. Ele fica correndo atrás da cenourinha. As promessas são tuas, meu irmão. As promessas são tuas. Tome elas estão no passado. Elas estão convictas na sua vida. Você já é eleito, você já foi escolhido. O seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Então tome-a. A gente tem que manifestar isso porque estamos querendo ir para casa, queremos ir para o arrebatamento. Então temos que ter convicções certas. Aqui, observe aqui. Vamos lá. Outra mensagem de irmão Branda que ele diz assim, ó. Estamos finalizando, né? Mas, porque se ele só vire isto na hora passada, então não há esperança para a igreja. A igreja deve ver isso no tempo presente. Isso é o irmão Brana falando. Quando ele passa uma carta para o irmão Lee, ele passa uma carta áudio. Antigamente, o que acontecia? Como o irmão Brana, ele tinha dificuldade também, ele era uma pessoa simples, ele não era uma pessoa estudada, ele tinha dificuldade. Se lembra quando começou o ministério dele? Quem lia a Bíblia para ele começar a pregar era a esposa dele. Você se lembra disso, né? Você sabe do que estou falando. Ele, então, a esposa lia e ele continuava pregando. Claro que a mesma coisa que está aqui, quando o irmão Lee, que ele está falando sobre o selo, aquelas coisas, o irmão Brana usava um áudio, tipo uma fita magnética, ele falava ali e entregava para o irmão Lee. Porque ele não era tão bom como escrever. O irmão Lee é um doutor, não um doutor que foi feito na universidade, mas ele era muito bom em escrever.
É igual eu vejo eu e minha esposa. Minha esposa é muito bom em escrever, trazer, fazer, mostrar um quadro ali. Se eu for fazer isso escrevendo, eu não consigo, mas falando eu consigo. Então, são diferenças, entendeu o que eu quero dizer? Então, é isso para você entender. É como fazer redação, né? Você lembra da redação? A gente tem vezes que tem dificuldade de fazer redação, mas se a gente falar, a gente consegue isso. Eu estou explicando o que acontecia com o irmão Brana para você entender. Por isso que ele fala assim, ó, porque se ele só vier isto na hora passada, então não há esperança para a igreja. A igreja deve ser isto no tempo presente. Ele está mandando esse áudio, tem mais algumas coisas nesse áudio para o irmão Lee. E agora ele vai dizer, onde eu acho que o pentecostal falhou, mensagem. Então se você pudesse obter uma boa fundamental, o que ele está querendo falar fé fundamental? Ele quer dizer fé que está firmada nas escrituras. Quando você ouvir fundamental, é pessoas que estão ligadas com a escritura. Fundamental entre o povo pentecostal. Você percebeu que ele usou, que o povo pentecostal precisa conhecer as escrituras para ser abençoado, porque o povo pentecostal, ele era só mais avivado, e não conhecia as escrituras. Por isso que o irmão Branco está dizendo, se o povo pentecostal for fundamentado dentro da escritura, já teria o rapto. Você entende? O irmão Branco chega a dizer uma coisa assim, eu acho que é bem isso que ele está dizendo assim, ó. Ele pega o cheque e diz assim, ó, aqui está o cheque. Os pentecostais não sabem assinar o cheque. Os fundamentais sabem assinar o cheque, mas os fundamentais não têm crédito. É como dizer assim, ó, eu não tenho crédito, mas o pentecostal, aquele avivado, ele não sabe assinar o cheque, mas tem crédito. Então precisa da união dos dois para fazer o arrebatamento. O irmão Brando é bem criativo no pensamento que ele quer explicar para nós. Tem vezes que a gente está muito pentecostal. Precisamos meditar e estudar o quê? A Bíblia. Você percebeu o que acontece? Então vamos ler aqui para fechar. Então, se você pudesse obter uma boa fé fundamental entre o povo pentecostal, ou da doutrina fundamental com o povo pentecostal, você vê, estão se unindo, vice-versa, eu gostaria de ver como seria a reunião, quando as pessoas percebessem que você não será. Isso que ele está querendo dizer, quando une isso aí, você não será. Ele está querendo dizer, porque muitas vezes o pentecostal está esperando, e o fundamental já sabe que não, nós já somos. É complicado a situação, né? É presente. Agora, filhos e filhas de Deus, você está empurrando isso para o milênio, em algum lugar, toda a bênção do milênio, ora, é agora. Ele diz, é agora. Não precisamos de cura divina no milênio. É agora quando temos. Nós não seremos filhos de Deus, mas agora vocês são filhos de Deus. Ele não está dizendo que você vai ser lá no milênio filho de Deus. Você é agora. E ele diz, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Tudo pelo que Jesus morreu no Calvário é sua posse. Um homem, um irmão. Satanás não gosta disso. Você percebeu onde que está? Quando a revelação vai chegando, Satanás não gosta disso, ele quer derrubar isso. Daí você diz assim, ó, o que ele vai dizer? Porque se as pessoas apenas perceber e estiver disposta a tomar Deus em sua palavra, você faria. Você simplesmente, é ilimitado. Vou fechar esse quadro, finalizando aqui. O irmão Galo pode vindo, que eu vou dizer uma coisa para si. Escutasse o que o irmão Bruno está dizendo ali, é ilimitado. Ah, você quer bênção? Você pode ter a bênção espiritual. Deus derramou bênção. O que você acha de Abraão? Você acha que Abraão era pobre? Deus derramou bênção em sua vida. Ah, Deus não vai fazer uma pessoa rica. Você está confuso, irmão. Muito confuso. Eu quero que você entenda que é uma coisa ilimitada. Basta como você toma essa fé. Mas eu sei de uma coisa que eu quero que você entenda.
Um filho de Deus, ele quer que abençoar a outros a receber o Espírito Santo. É isso que ele quer mais da vida. Eu quero que você seja próspero, quero que você seja próspero nessa vida, grandemente abençoado, e quero que vocês tenham o Espírito Santo para ir para a eternidade. É isso que eu penso. Você entendeu? E olha, a própria palavra diz, né? Tem vezes que eu gosto de reforçar esse pensamento. Aqui mesmo, tu vai ser grandemente abençoado. Se você abrir os olhos, você já foi abençoado. Se você perceber como você era no passado e como você é agora, você já percebeu que você foi grandemente abençoado. Agora você não seja ingrato. Perceba, tenha gratidão, porque olha só o que Deus já fez por você. Mas tem vezes que a gente começa a crescer, e não percebe. Por isso que eu falei aquela condição que o irmão Branda fala: seja humilde. Está sendo abençoado? Seja mais humilde, e assim você será muito mais abençoado. Vamos.
como a gente tem aprendido bastante, né, sobre a palavra de Deus, mas tem uma coisa mais importante que a gente deve aprender em muitas coisas da nossa vida. Olha qual é a inspiração do nosso irmão Davi, o rei Davi. Nosso irmão, um dia você estará próximo dele. Ele diz assim no Salmo 33: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla do seu vestido. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Se depender de nós, que possamos ter esse mesmo espírito bom e suave, é que os irmãos vivam em união. Feche seus olhos. Bondoso Pai, a tua palavra sempre será perfeita, porque tu deixaste escrito para nós aprendê-las. E sei que tu está nos aperfeiçoando nesta era. Essa era é uma era de ouro, Senhor, aonde haverá o coroamento daquela pirâmide, aonde estaria o amor, Senhor. Que possamos entender o que é amor. Amor não é afeto ou sentimento. Claro que pode produzir afeto e sentimento de acordo com a tua vontade, mas amor é uma coisa muito superior. É como uma ligação entre o sangue, Senhor. Entre uma ligação de um irmão com o outro, Senhor. Isso é uma conexão, mesmo longe, mas quando está sofrendo aquele irmão, ele se une para ajudar um ao outro. Por isso te agradeço, Senhor, e abençoe os corações dos teus filhos, que eles possam ser prósperos em sua vida natural, Senhor, tendo o sustento, as condições para viver bem, Senhor, e também, Pai, maior é a bênção espiritual, que eles possam conhecer na graça e no conhecimento da tua poderosa palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.